Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sinta-se à vontade. E para você aí, né? Você aí que está chegando aqui pela primeira vez, está me fazendo essa visitinha, né? Pela primeira vez. Aproveita essa visita para você aí, né? Conhecer mais sobre o meu canal. E o assunto de hoje, eu venho falar sobre diálogo. Esse assunto te interessou? Se esse assunto aí te interessou, então eu convido para você me acompanhar. Você me acompanha? Então, se você me acompanha, então, sem demora, vem comigo. Vem. Olha só, o diálogo é uma expressão, né? É uma expressão que ela pode ser expressada na fisionomia, pode ser expressada verbalmente, pode ser expressada por gesto, né? Porque existem vários tipos de diálogos. Aquele diálogo que fala, porque, gente, não é só a nossa boca que fala, o nosso olhar fala, a nossa expressão no rosto ela fala. Qualquer tipo de gesto, tem pessoas que fazem até gesto obsceno. Então, isso também é uma comunicação. Se comunicar não é só verbalizando. Se comunicar também é gesto, é expressão no rosto, expressão no corpo. Isso também fala. O nosso corpo fala. A nossa fisionomia, o nosso olhar, ela fala. Como diz, né? Os nossos olhos é o espelho da alma. Então, assim, vamos falar aqui em relação aos tons de fala, né? O tom, né? A expressão do tom. A maneira que a outra pessoa chama alguém para conversar. Então, se inicia uma conversa, não é uma conversa, para mim não é diálogo. Se a pessoa chega a outra pessoa de uma maneira agressiva, de uma maneira arrogante, de uma maneira indelicada, isso para mim não é um diálogo. Nunca foi e nunca será um diálogo agradável, um diálogo saudável. O que é um diálogo saudável? O diálogo saudável é quando age em um tom de harmonia, quando age em um tom de tranquilidade, harmonioso, de paz, né? É aquele diálogo que tem início, meio, final na paz, né? Quando tem aquele tom educado. Agora, o tom agressivo não é maneira agradável de se expressar. Esse tom agressivo é chamando a pessoa para uma briga, convidando a pessoa para bater boca. Então, no momento que a pessoa chega para outra pessoa em um tom agressivo, essa expressão é de briga, de confusão e com certeza vai terminar de uma maneira totalmente desagradável. E pode partir para um ataque não só verbal, mas pode partir para um ataque físico, né? Pode agredir não só verbalmente, mas pode agredir fisicamente, né? Então isso aí não é diálogo, isso aí é confusão. Eu vou aqui expressar para vocês, né, em uma fala sobre dois tipos de tons. Aquele tom agradável e aquele tom agressivo, né? Então tudo é questão de comunicação, da maneira que você chama a pessoa para conversar. Tudo é questão de conversa, a maneira que você se expressa, a maneira que você fala, o tom, como foi o tom. A briga começou por causa de quê? Foi a maneira que você falou. Não foi o que a pessoa falou, porque muitas vezes a pessoa pode até ter razão, mas a maneira que ela chega para outra pessoa é que termina em confusão, né? Então vamos lá. Vou chamar aqui Betânia. Ô Betânia, que babado é esse aí que tá acontecendo com o meu nome? Que babado é esse? O que é que tá rolando aí? Hein? Hein, sua ridícula? Você é uma ridícula, rapaz. Tá com meu nome aí enrolando. Que negócio é esse? Eu não tô gostando disso não, viu, sua ridícula? Tô gostando não, viu, sua ridícula? Hein, sua ridícula? Fala alguma coisa, sua ridícula. Isso não é conversa agradável. Isso aí é confusão. Porque além de você julgar sem prova, você ouviu essa situação na voz de outras pessoas, mas você não ouviu da própria pessoa. Então, além de você julgar, você está constrangindo ela na frente de outras pessoas.
né? Você está denegrindo a imagem dela. Você, além de julgar, você está envergonhando ela, está constrangindo a pessoa, né? Então isso aí não é diálogo, isso aí é chamar a pessoa para briga, é chamar para uma confusão, é chamar para um bate-boca. Entendeu a diferença? A segunda parte do tom, o tom agradável, o tom de tranquilidade, o tom educado. Olha o tom educado, aonde não haja confusão, aonde não haja desentendimento. Vamos lá. Oi, Betânia, bom dia, tudo bem? Você pode me dar 1 minuto da sua atenção? Pode ser? Olha a diferença. Olha a diferença. Ô, Betânia, é que eu tô sabendo que você está falando aí, tá com meu nome aí, falando as coisas aí, coisas que eu não sou, me chamando disso, me difamando para todo mundo. Eu quero saber se isso é verdade. Eu quero saber se isso é verídico, é realmente verdadeiro. É verdade? É verdadeiro isso? Eu quero saber de você, porque não é justo. Todo mundo está falando, né? E eu não vim até você para procurar saber da sua parte se isso é verdade. É verdade o que está acontecendo? Você perguntou. Além de você perguntar, você não constrangiu ela ou ele na frente de outras pessoas. Você não constrangiu Betânia na frente de outras pessoas. Você foi educado. Você procurou saber se Betânia naquele momento poderia ter 1 minuto da sua atenção. Você, além de ser educado, você procurou saber, porque às vezes a pessoa está na correria, às vezes a pessoa está no corre-corre, não tem tempo naquele momento para te dar atenção. Então você, além de usar a empatia, você usou o diálogo, você foi coerente, você não julgou, né? E você não constrangiu, porque no momento que você pede 1 minuto de atenção da pessoa, né? Com certeza a pessoa vai sair daquele local e vai para um lugar mais tranquilo, para um local que onde só vocês duas podem estar conversando, dialogando. Então, você não julgou, você não constrangiu ela, né? Você simplesmente estava querendo saber o que estava realmente acontecendo naquela situação. Você queria entender o que estava acontecendo. Você procurou entender, você não julgou, né? Você ouviu as duas versões, as pessoas, porque assim, é assim que a fofoca acontece. Quando você não dá um ponto final na fofoca, a fofoca vai continuar ali, né? Então, como eu digo, o diálogo, ele esclarece dúvidas, resolve o desentendimento, né? Tira a dúvida, resolve o desentendimento, mas infelizmente resolver o desentendimento, resolver tirar dúvida, infelizmente não é para qualquer pessoa. Existem pessoas problemáticas, pessoas imaturas, existem pessoas de mau caráter. Infelizmente, esse tipo de conversa não acontece com pessoas que é equilibradas, pessoas que é tranquila, pessoas que são totalmente uma pessoa de boa. Então, infelizmente, isso acontece de pessoas problemáticas, pessoas que têm problemas com totalmente desequilibrada emocionalmente. Então envolve outros fatores para qual a pessoa, né, pela qual a pessoa toma essa atitude de arrogância, de ignorância. Às vezes a pessoa toma essa atitude de ser ignorante por questão assim pessoais. Às vezes a pessoa está passando por um problema pessoal e desconta em outras pessoas, entendeu? Então ela vai ter um tom agressivo. Às vezes a pessoa está passando por uma tribulação pessoal e quer descontar em outras pessoas. E é por isso mesmo que acontecem as confusões. Quer chamar alguém para conversar? Resolve seus problemas pessoais, porque ninguém tem nada a ver com seus problemas, né? Porque muitas vezes a pessoa está com problema na família, está com problemas no trabalho, está com problema no lado afetivo, e aí acaba descontando em pessoas que não tem nada a ver, né? Descontando, julgando, porque no momento, se você não viu, se você não ouviu da boca da pessoa que você está falando, então isso é apenas boatos. E sabe como é boato, né? Fofoca, né? Que nem aquele telefone sem fio, nunca chega na outra pessoa o assunto verdadeiro. Sempre vai chegar um assunto modificado, pode até ser verdade, mas não daquela maneira que foi falado para todo mundo, né? Foi passando de pessoa para pessoa.
e nunca chegou no ouvido dela de uma forma verdadeira. Porque muitas pessoas, para querer confusão, pode inventar, pode aumentar, entendeu? Então é por isso mesmo que a pessoa tem que verificar se realmente é verdade ou não, porque vai entrar em uma briga desnecessária, né? Uma briga desnecessária. Então, gente, um conselho que eu dou: se você não viu, se você não ouviu da boca da outra pessoa, não vai entrar em brigas desnecessárias. Se você tem dúvida, se você tem aquela dúvida e quer esclarecer, vá até a pessoa com tom de educada, não vá ser arrogante. E se você tem algum problema pessoais, resolva primeiro o seu problema pessoais, para não descontar naquela pessoa e terminar, né? E terminar em uma situação totalmente desagradável, porque além da ofensa, né, verbal, ela pode se tornar física, né? Além das agressões verbal, ela pode se tornar uma agressão física. E outra coisa, tem pessoas que muitas das vezes ela não chama a pessoa com um ar de arrogância, de ignorância. Ela às vezes provoca, né? Não vai verificar para ver se é verdade ou não. A pessoa já começa a dar sotaque e muitas das vezes não verbaliza. Às vezes a pessoa provoca através da expressão do rosto, do olhar, de gesto obsceno. Então isso aí é uma provocação que a pessoa, isso é uma comunicação totalmente desagradável, né? Toda parte do nosso corpo é comunicação. O olhar, os olhos é o espelho da alma. A nossa fisionomia, ela fala. A nossa expressão, ela fala. Tem pessoas que não entendem que existem pessoas que usam máscaras. Porque tem pessoas que não vai verbalizar, mas vai te provocar de outra maneira. Mesmo que a pessoa não te chame para uma briga, porque no momento que vem com arrogância e ignorância, não é uma conversa, é chamando para briga, é chamando para um bate-boca. Às vezes a pessoa não vai chegar até você, às vezes vai te provocar, te dando sotaque, né? Às vezes o sotaque não pode ser verbalizado, às vezes o sotaque pode ser expressado através de gesto obsceno, através de a pessoa te olhar, te atravessar, para você perder o controle e ela aí cair em cima de você matando, né? Então, assim, gente, lidar com o ser humano, infelizmente, é uma coisa complicada. Por que é complicada? Porque cada um tem um jeito diferente, cada um tem sua maneira de falar, uma maneira de se expressar diferente. Mas tem que haver o que? A educação, a ética. Tem que haver o que ali? A empatia. Se você não gosta de alguém, se afaste. Se a pessoa não tem um jeito que você... O jeito que você quer, que você gosta, que não tem o mesmo jeito que você tem, não precisa entrar em conflito e jogar outras pessoas contra aquela pessoa. Não precisa descer tão baixo, só precisa simplesmente se afastar. Só precisa se afastar, não precisa, eu não gosto de fulana, eu não gosto de Beltrana, eu não gosto. É um direito seu. É um direito seu de não gostar. Às vezes a pessoa não bate com o seu jeito. Isso aí pode acontecer, mas isso não lhe dá o direito de você defamar a pessoa, de caluniar a pessoa, não te dá o direito de você diminuir a pessoa, xingar a pessoa, desmoralizar a pessoa, constranger a pessoa. Porque quando a gente não gosta de alguém, a gente simplesmente se afasta, e isso é um ato de maturidade, né? O que a pessoa, quando a pessoa é imatura, ela é provocante. Pessoas imaturas, além dela ser provocante, ela joga outras pessoas contra aquela pessoa que ela não gosta. Então isso aí, além de ser uma questão de falta de caráter, né? Isso aí pode ser ou falta de maturidade ou pode ser falta de caráter, entendeu? Então, entrar em briga desnecessária pode levar a uma situação muito, muito desagradável. E isso pode parar em uma situação aonde vai te levar para o fundo do poço. Então, se você não gosta de alguém, se a pessoa fez algo que você não gostou, não precisa entrar em briga desnecessária. E se for algo para você esclarecer, chame a pessoa educadamente. É por isso que surgem muitas confusões, porque a pessoa julga, calunia,
né? Porque ninguém tem sangue de barata, né, gente? Ninguém tem sangue frio de ver a pessoa ali xingando, desmoralizando e a pessoa não tomar uma atitude, né? Quando eu falo uma atitude, pode ser que não termine em briga, né? Briga eu falo na discussão verbal, eu falo agressão física, ou pode, né, surgir uma situação bem mais desagradável, né? Uma situação mais desagradável. Então, assim, ninguém, só para relatar aqui, ninguém é obrigado a gostar da outra pessoa, mas tem que haver respeito, né? Tem que haver respeito, tem que haver maturidade, né? Então, eu digo uma coisa a você, se alguém chama você para conversar em um tom desagradável, não tente, não tente ali manter o diálogo, porque se você manter o diálogo, vai piorar. Se a pessoa já veio com raiva, a pessoa vai piorar, porque tem pessoas que mesmo que você seja educada, a pessoa já está com ranço de você. Se a pessoa já está com ranço de você, não adianta você tentar harmonizar a situação ali. O certo é você dizer assim, ó, licença aqui, e se afastar. A pessoa vai querer gritar, vai querer xingar, vai querer até te agredir. Aí sim, você toma uma atitude cabível, você toma uma atitude mais pra frente, uma atitude, você abre um BO contra a pessoa, né? Porque ninguém pode te agredir assim, né? Aí você abre um BO contra a pessoa, porque diálogo é quando a pessoa fala com tom agradável. Se surge um tom desagradável, não é diálogo, é briga, tá te chamando para um bate-boca. E isso aí, você não precisa entrar, né? Entrar na briga. Só precisa você dizer, olha, licença aqui e dar as costas. Porque se você dá ouvido, vai piorar. Porque tem pessoas que gostam de ibope, tem pessoas que gostam de atenção. Quanto mais atenção você dá, infelizmente a pessoa piora. Quanto mais ouvido que você dá, a pessoa piora. Então, se isso acontecer, da pessoa te provocar, seja verbalmente, seja por gesto, simplesmente tome uma atitude inteligente, não bata a boca, não discuta. Por mais que você tente até amenizar ali a situação, tem pessoas que são cabeça dura de entender que aquilo ali é briga desagradável, é briga desnecessária. Então, gente, é isso aí. Eu venho falar aqui, né? Acabei de falar aqui sobre o diálogo. Porque diálogo de verdade é aquela conversa aonde não tem briga, aonde não tem barraco, aonde não tem confusão. Tá bom? Tchau.